As portas do elevador se abriram no 44º andar, e eu percebi na hora. Tinha alguma coisa errada. Era terça-feira, um dia normalmente reservado para revisar códigos e tomar café forte o suficiente para deixar de pé até um cavalo. Mas naquele dia, o escritório parecia outra coisa. Estranho demais para ser só mais um dia comum. Balões roxos e dourados balançavam nas saídas de ar, amarrados às cadeiras ergonômicas com fitas enroladas, que provavelmente custavam mais do que a hora de trabalho dos estagiários. Fiquei parada ali, segurando minha caneca térmica que já tinha sobrevivido a 3 fusões e uma aquisição hostil, apenas observando. Minha equipe era brilhante, engenheiros capazes de montar uma inteligência artificial com uma torradeira e alguns fios de cobre. Ainda assim, naquele momento, pareciam reféns em um assalto obrigados a participar daquilo tudo. No palco improvisado com paletes e grama sintética estava Tiffany, a nora do CEO. Tinha 32 anos, um MBA de uma universidade duvidosa que vive aparecendo em programas policiais na televisão e um sorriso que não alcançava os olhos. Se você gosta de histórias sobre caos corporativo e vingança calculada, continue acompanhando, porque isso aqui é praticamente um estudo de caso. "Linda, você chegou!" Ela disse com um gritinho agudo, acenando com a mão impecavelmente cuidada. Bem na hora da virada. Caminhei até ela, meus saltos ecoando no piso de concreto. Toque, 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 toque. Um som ritmado, como uma contagem regressiva. Eles ainda não faziam ideia. "A virada?" perguntei. "Faltam 3 semanas para o lançamento da fase 1. O sistema já está praticamente pronto. Não dá para mudar tudo assim." Ela soltou um riso seco e vazio. "Ah, linda, você pensa pequeno demais. Não estamos construindo um produto. Estamos criando um movimento." Ela apontou para a tela atrás dela. Meus diagramas tinham sumido. 3 anos da minha vida, milhares de horas de trabalho, toda a base estrutural da empresa simplesmente desapareceram. No lugar, um slide tosco com Synergy 2.0. "Fui nomeada diretora de transformação", anunciou radiante. Os aplausos foram fracos, inseguros. "E meu primeiro passo é democratizar a liderança. Precisamos de novas ideias. Precisamos de nativos digitais." Ela apontou para o estagiário ao lado de uma planta. Braden, 23 anos. Usava mocassim sem meia e já tinha me perguntado se SQL era a continuação de um filme. Agora seria o novo arquiteto-chefe. Era uma decisão política, não técnica. O silêncio pesou no ambiente. Marcos, meu engenheiro-chefe, me olhou em choque, esperando alguma reação. Mas eu não reagi. Sou arquiteta de sistemas. Eu não reajo no impulso, eu penso. "Braden", falei com calma. "Você sabe qual é o limite de latência do controle de tráfego do sistema no servidor principal?" Ele piscou. "A gente vai colocar tudo na nuvem, né? Então deve ser 0. "Claro." Olhei para ela. Ela estava satisfeita, achando que tinha vencido. Não fazia ideia do que tinha acabado de provocar. "Linda", disse Tiffany, juntando as mãos. "Vamos mantê-la por 2 semanas para ajudar na transição. Você pode ficar na cabine perto do banheiro, organizando a documentação para o Braden." A falta de respeito era absurda. Coloquei minha caneca sobre a mesa. Peguei meu crachá e mostrei. "Não vai ser necessário." Ela inclinou a cabeça confusa. "Não preciso de 2 semanas", falei, deslizando o crachá pela mesa. "Eu me demiti com efeito imediato." "Você não pode fazer isso", ela respondeu. "Temos reunião com investidores às 5 da tarde. Você precisa estar lá." "Agora o arquiteto é o Braden. Ele pode explicar." "Linda, você precisa ficar", insistiu ela. Olhei ao redor, para os balões, para minha equipe. "Eu não trabalho mais aqui." Me virei. Antes de sair, apenas disse: "Diga ao seu sogro que a reunião vai ser interessante." Não expliquei mais nada. Saí em silêncio. No elevador, olhei o relógio. 9h15 da manhã. O protocolo Atlas, um sistema com protocolo de segurança que bloqueia tudo sem o arquiteto principal,
Era o trabalho da minha vida. E eu tinha acabado de desligar o coração dele. Dirigi para casa em silêncio. Quando cheguei, fiquei um tempo olhando minhas hortênsias. Reguei as plantas. A água parecia limpar anos de desgaste. Meu celular não parava de vibrar. Nem precisei olhar para entender o que estava acontecendo. Eu já sabia o roteiro. Os engenheiros estavam em pânico. Eles entendiam o sistema. Sabiam que o Atlas não era apenas código. Era um ecossistema que dependia de uma chave criptográfica pessoal vinculada à minha autenticação. Minha chave. Sem ela, o sistema entrava em bloqueio total. Os dados não eram apagados, mas se tornavam inacessíveis sem a chave de descriptografia. Os backups existiam, mas sem a chave eram inúteis. Por volta das 10h30, o estagiário já devia ter tentado acessar o sistema. Teria encontrado uma tela travada. Às 11h, ela já estaria desesperada. Fui até a cozinha e preparei algo simples para comer. Quando finalmente peguei o celular, havia 47 chamadas perdidas, 12 mensagens de voz e dezenas de mensagens. Marcos estava em pânico. Linda, atende. Ele está tentando acessar o diretório principal do sistema. Não posso impedir. Isso vai travar tudo. Alguns minutos depois, outra mensagem. Isso vai bloquear o sistema. E depois dela, vou te advertir por insubordinação. Dei uma risada. Abri meu laptop pessoal e conferi meu e-mail. Minha demissão tinha sido enviada às 6h59 da manhã. Antes de tudo, registrada oficialmente para o Conselho, Jurídico e Auditoria. 2 horas antes daquilo tudo começar. Isso fazia toda a diferença. Porque naquele contrato, o momento da saída determinava quem mantinha o controle da propriedade intelectual. E eu tinha saído antes. Muito antes. Eles estavam preocupados com regras trabalhistas. Deveriam estar preocupados com direitos autorais. O telefone tocou novamente. Ignorei. Então chegou uma mensagem do estagiário. Oi, linda. Tudo bem? Você pode me dizer como acessar o armazenamento principal? O sistema está pedindo uma chave de 64 caracteres. Obrigada, Ellie. Sussurrei para a cozinha vazia. Não respondi. Não era pura mesquinhez. Talvez uns 10% fosse. Mas 90% era estratégia. Qualquer resposta minha poderia ser interpretada como prestação de serviço. Se eu ajudasse uma única vez, mesmo que fosse só informando uma senha, eu recriaria o vínculo profissional. Eu legitimaria o caos deles. O silêncio era meu escudo. E também minha arma. Lavei o prato, sequei e guardei. Eram 13 horas. Faltavam 4 horas para a reunião do conselho. 4 horas para o CEO Richard voltar da viagem de golfe na Escócia. 4 horas para que a pergunta de 200 milhões fosse feita e a resposta fosse apenas um erro 44. Fui até a sala, abri um livro, um romance policial. Achei apropriado. Na minha história, o corpo era um data center e a arma do crime era uma cláusula escondida na página 143. De volta à torre de vidro, o ar-condicionado estava regulado para 20 graus, mas Gavin, o diretor de tecnologia, já estava suando dentro do terno italiano. Gavin era o tipo de homem que subiu na carreira sem grande mérito. Sabia falar bonito, conhecia termos técnicos e pedia uísque caro com segurança, mas não sabia construir um sistema de verdade. Eu não estava lá, mas sabia exatamente o que estava acontecendo. Trabalhei com eles por 3 anos. Conhecia cada reação de pânico. Ele estaria atrás da cadeira do estagiário. A confiança dele já teria sumido fazia tempo. Só ignora essa autenticação, Gavin diria, olhando para a tela cheia de mensagens em vermelho. Usa as credenciais dos investidores. Eu tentei, responderia o estagiário com a voz trêmula. Está dizendo aprovação de arquitetura inválida. Diz que o sistema entrou em modo órfão. Modo órfão. Ela começaria a andar de um lado para o outro, irritada, celular na mão, provavelmente reclamando comigo para o marido. O que é isso? É um erro? Não é erro, diria Marcos finalmente. Ele estava sentado no canto, exausto.
Era um bom profissional, mas tinha responsabilidades. Não podia simplesmente largar tudo. É uma proteção. Ela criou isso no primeiro ano. O sistema bloqueia qualquer tentativa de acesso sem autorização do arquiteto principal. Se essa conta fica inativa sem transição formal, o sistema entende como ameaça. Ameaça? Ela reagiria com um riso seco. Eu só troquei a liderança. O sistema não entende assim, responderia ele. Sem a chave criptográfica pessoal vinculada à autenticação dela, parece uma tentativa de invasão. Então ignora isso, ela gritaria. Você é o CTO. E aí chegaria o momento mais importante. O choque entre cargo e realidade. Gavin tinha o título, o salário e a sala grande. Mas ali, quem mandava era a lógica do sistema. Eu não consigo, ele admitiria. Ela nunca transferiu o acesso principal. A gente achou que estava tudo sob controle. O olhar dela mudaria. Ela sabotou a empresa. Não, Marcus corrigiria com calma. O sistema está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. Está se protegendo. Liga para ela de novo. Já liguei. Então manda alguém até a casa dela. Ela mora em condomínio fechado, ele diria, tentando encerrar o assunto. Por volta das 14h30, os problemas começaram a se espalhar. O marketing não conseguia atualizar o site. As vendas não acessavam o sistema de clientes. A comunicação interna começou a travar. O Atlas não era só um projeto novo. Era a base de tudo. E essa base tinha sido retirada. Ela saiu furiosa da sala. Vou ligar para o meu sogro. O Richard resolve isso. Ele vai acabar com ela. Ligou. Richard estava voltando no jato, a milhares de metros de altitude. A conversa provavelmente foi curta. Você demitiu ela? Ele perguntou. Eu só reorganizei a função. Você demitiu ela? Ela saiu. Quando? Hoje de manhã. Silêncio. Richard sabia como eu trabalhava. Sabia que eu não fazia nada impulsivamente. Resolva isso, ele diria, frio. Se as telas estiverem apagadas quando os investidores chegarem às 5, nem o fato de você ser da família vai ajudar. De volta à sala de servidores, o estagiário olhava fixo para a tela. As mensagens vermelhas tinham parado. Agora havia apenas uma frase. Bloqueio do sistema em andamento. Insira as credenciais do arquiteto, ou o sistema retornará ao estado base em 120 minutos. O que é estado base? Ele perguntou. Marcus levantou o olhar, pálido. Configuração vazia. Tudo inacessível sem a chave de descriptografia. O relógio marcava 14h45. Eu virei a página do livro. No 12º andar, o jurídico já estava em crise. Sterling, o chefe do departamento, gritava com a equipe. Encontrem a quebra de contrato. Eles analisavam meus documentos, tentando encontrar alguma brecha. Mas estavam olhando o lugar errado. Estavam focados no contrato de trabalho. Não no acordo de propriedade intelectual do Atlas. Anos antes, quando o sistema antigo deles caiu por dias seguidos, eles me chamaram como consultora. Eu não precisava deles. Eles precisavam de mim. Então eu defini os termos. Quando me contrataram depois, anexaram aquele contrato ao novo sem revisar. Simplesmente assinaram. Encontrei, disse um advogado júnior. Era o adendo. Cláusula 11.7, subseção C. Ele leu em voz alta, nervoso. Se o arquiteto principal for removido sem transição adequada e aprovação formal, o sistema entra automaticamente em protocolo de bloqueio de segurança. Silêncio. E tem mais. Ele continuou. O sistema entra em modo independente até que o arquiteto autorize o desbloqueio com sua chave criptográfica pessoal. Sterling entendeu na hora. Nós não somos donos disso, disse, afundando na cadeira. Nós só temos licença. Ela entrou na sala, já sem a mesma confiança. Então a gente recontrata. Oferece mais dinheiro. Sterling olhou para ela com desprezo. Não é sobre dinheiro. Ele apontou para o horário do bloqueio. 9 horas da manhã. Isso foi automático.
O sistema já estava preparado para isso. Então a gente invade. Não dá, ele respondeu. A criptografia é forte demais. E legalmente isso nos colocaria em um problema ainda maior. Faltavam poucos minutos. Na sala de reuniões do 50º andar, tudo estava pronto. Comida cara, bebidas, investidores chegando. E nas telas gigantes, apenas uma mensagem. Licença suspensa. Contate o administrador. O estagiário tentava conectar o notebook, desesperado. Deve ser só uma falha. Brayden murmurava para as cadeiras vazias. Eu vou explicar a proposta. O elevador apitou. Os investidores haviam chegado. Tubarões de uma empresa de capital de risco. Gente que examinava balanços como se fossem cardápios. Entraram em ternos impecáveis, com expressões frias. Onde está Richard? Perguntou o principal investidor, um homem chamado Senhor. Ele está pousando, respondeu Tiffany, dando um passo à frente e forçando um sorriso claramente tenso. Sejam bem-vindos. Eu sou Tiffany, a nova diretora de transformação. Temos uma mudança incrível para apresentar hoje. O Sr. Henderson olhou para a tela vermelha. Depois para ela. Em seguida para Brayden, que tremia visivelmente. Por que a tela diz que a licença está suspensa? Perguntou Henderson. Ah, isso, disse ela, rindo sem graça. É um problema técnico. Atualização de software. Você sabe como essas coisas funcionam. Eu sei muito bem como funcionam, respondeu Henderson seco. E sei que isso normalmente significa que alguém não pagou a conta. Nós pagamos, rebateu Tiffany. Isso é nosso. Na verdade, disse uma voz vinda da porta. Não fui eu. Era Sterling, o advogado. Ele parecia abatido. Precisamos remarcar, afirmou. Temos um problema de conformidade relacionado à arquitetura. Onde está Linda? Perguntou Henderson. Ele sabia meu nome. Eu havia falado com ele 3 meses antes. Ele gostava de mim porque eu não usava jargão. Linda não trabalha mais aqui, disse Tiffany rapidamente. Os olhos de Henderson se estreitaram. Ele encarou a tela bloqueada e entendeu tudo na hora. Você demitiu a arquiteta, disse ele pegando as chaves. Ela não pode fazer isso, insistiu Tiffany. Se ela for inteligente, respondeu Henderson, sentando e cruzando as pernas. Já fez. E se foi ela quem construiu isso, eu apostaria que é. Ele olhou para o relógio. Vou esperar o Richard. Isso vai ser interessante. As portas da sala se abriram com força, fazendo as janelas tremerem. Richard, o CEO, entrou apressado. Usava um casaco de St. Andrews e trazia no rosto uma expressão capaz de descascar tinta. Era evidente que tinha vindo direto da pista até ali. O que está acontecendo? Perguntou ele em voz baixa. A sala ficou em silêncio. Os investidores observavam com o distanciamento de quem assiste a um espetáculo. Tiffany estava perto do quadro branco, agora menor do que parecia antes. Brayden quase desaparecia contra a parede. Richard, começou ela, com a voz aguda. Isso é sabotagem. Linda colocou um vírus. Ela nos bloqueou antes da apresentação para nos humilhar. Ele não olhou para ela. Olhou para a tela vermelha, com a mensagem de licença suspensa. Depois, se virou para Sterling. Isso é verdade? Ela sabotou a empresa? Sterling pigarreou e levantou uma pasta. Tecnicamente não. O sistema apenas retornou ao seu estado legal padrão. A arquitetura central pertence à consultoria da Linda. Nós tínhamos uma licença de uso enquanto ela fosse a responsável. Quando o contrato dela terminou sem transição formal, a licença expirou imediatamente. Mas ela pediu demissão, gritou Tiffany. Ela nos abandonou. Na verdade, disse Sterling, abrindo a pasta, minha equipe encontrou isto. Ele colocou uma folha sobre a mesa de Mogno. A carta de demissão dela. Foi entregue por serviço seguro às 6h59 da manhã. Está datada 2 horas antes do anúncio da reorganização. Richard pegou o papel.
Suas mãos tremiam levemente. Ela não saiu por impulso, murmurou lendo. Ela saiu porque já sabia. Eu não contei nada a ela, protestou Tiffany. Foi surpresa. Linda não lida bem com surpresas, respondeu ele. Ela percebe tudo. Ele olhou para o horário e depois para a nora. Você tentou passar por cima dela, disse com a voz baixa e tensa. Tentou pegar um projeto de 3 anos que valia $200 milhões e entregar para... Ele fez um gesto vago em direção a Brayden, que estava sem meias. Eu estava quebrando padrões, retrucou Tiffany. Você quase quebrou a empresa, respondeu Richard, batendo a mão na mesa. Os copos vibraram. O Sr. Henderson pigarreou. Richard, quer dizer então que a tecnologia na qual pretendíamos investir não pertence de fato à empresa? Richard se voltou para os investidores, pálido. É uma questão complexa de propriedade intelectual. Podemos resolver isso. Só precisamos trazer Linda de volta para negociar. Onde ela está? Perguntou Henderson. Em casa, respondeu Richard. Indisponível. Tiffany soltou um riso nervoso. Deve estar rindo da gente. Não, disse Henderson, olhando para o celular. Ela não está em casa. Ele ergueu o aparelho. Na tela, uma notificação do LinkedIn mostrava um comunicado. Apex Systems anuncia nova estrategista-chefe de sistemas. Havia uma foto. Era eu. Um retrato profissional de 2 anos antes. Eu parecia tranquila e segura. Apex, murmurou Richard com a voz falhando. Leia o subtítulo, disse Henderson. Richard se inclinou. A Apex Systems garante direitos exclusivos de licenciamento da infraestrutura Titan de próxima geração, antes chamada Atlas, criada por Linda R. Connors. A sala mergulhou no silêncio. Só se ouvia o zumbido do projetor exibindo o cadeado vermelho. Ela vendeu, sussurrou Sterling. Ela se desligou, recuperou a licença e transferiu para a Apex. O contrato já estava em fase final há semanas. Ela não fez isso em poucas horas, disse Richard, afundando na cadeira. Ela já vinha planejando. Sabia que seria substituída. Já estava tudo acertado. Ele olhou para Tiffany. Já não havia raiva ali, apenas desprezo. Você não só nos fez perder o projeto, você entregou tudo ao nosso maior concorrente. Tiffany começou a chorar. Mas... família? Saia daqui, disse Richard. Ela saiu correndo. Brayden foi atrás, segurando o laptop como se fosse sua última chance. Richard encarou os investidores. Imagino que o cheque não virá hoje. Henderson se levantou, ajeitando o paletó. Não virá hoje nem depois. Nós investimos em estabilidade. E, sinceramente, vamos falar com a Apex. Parece que eles têm algo muito melhor. Eles saíram. Richard ficou sozinho na sala com Sterling e a tela vermelha. Licença suspensa. E a alguns metros dali, eu virei a página do meu livro. O detetive havia resolvido o caso. Na manhã seguinte, o escritório parecia abandonado. Os enfeites sumiram. A faixa estava no lixo. Eu não vi pessoalmente, mas fiquei sabendo. Meu telefone finalmente ficou quieto. Bloqueei todos os números da empresa, exceto um, o celular pessoal do Richard. Eu sabia que ele ligaria. Às 10 horas da manhã, o telefone vibrou. Richard, CEO. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô, Richard. Linda, disse ele com a voz envelhecida. Precisamos conversar. Estou sob um acordo de confidencialidade com meu novo empregador. Respondi calmamente. Não posso discutir tecnologia proprietária. Proprietária? Ele riu sem humor. Linda, você acabou com a empresa. Os sistemas não funcionam. A equipe de vendas voltou para planilhas. Estamos afundando. Parece uma mudança interessante, respondi. Não era isso que a Tiffany queria? Ela foi demitida, disse Richard. Hoje cedo. Brayden também. Gavin está sob avaliação. Está um caos. Linda, você está satisfeita?
Satisfação não é o que eu acompanho, respondi. Eu acompanho eficiência. E ela não era eficiente. Houve silêncio. Volte, disse ele. Igualamos a oferta da Apex. Podemos dobrar. Damos participação. Só desbloqueie o sistema. Não posso, respondi. E você precisa entender isso. Eu não bloqueei por vingança. Fiz isso porque era obrigada legalmente. Quando saí, deixei de ser uma agente autorizada. Se o sistema ficasse aberto, eu seria responsabilizada por qualquer problema. Você se protegeu, disse Richard. Levou a propriedade. Leia o contrato, respondi. Cláusula 11.7. A estrutura Atlas foi licenciada à empresa condicionada à minha presença. Era a mesma cláusula da época em que eu era consultora. Sua equipe jurídica nunca pediu alteração. Silêncio novamente. Eu ouvia a respiração dele. Apex, disse ele. Desde quando você fala com eles? Desde o dia em que Tiffany pediu para imprimir meu código para ler no avião, respondi. Isso foi há 3 meses. Naquele momento, percebi que quem pede código impresso não quer entender. Quer encontrar motivo para substituir alguém. Então, eu me preparei. Criei uma proteção. Você só completou o processo. Vamos processar, disse Richard sem convicção. Pode tentar, respondi. Minha saída está registrada, minha propriedade também. E a Apex tem uma equipe jurídica muito mais forte. Você realmente quer passar anos brigando enquanto explica aos acionistas o que aconteceu? Ele suspirou, derrotado. O que você quer, linda? Nada, respondi. Já tenho tudo. Um lugar onde o diretor de tecnologia entende o sistema. Um salário justo e um chefe que não mistura família com decisões técnicas. Você é fria, disse Richard. Eu construo a base, respondi. Estruturas obedecem à lógica, não a sentimentos. Se você tira a base de sustentação, tudo vem abaixo. Eu era essa base, Richard, e você resolveu quebrar tudo. Desliguei o telefone. Servi outra xícara de café. Era um café bom, não aquela bebida ruim da copa do escritório. Ainda havia um último detalhe a resolver. Abri o laptop. Acessei o painel remoto do Atlas pela última vez, não para liberar o sistema, mas para deixar um recado. Digitei um único comando. Exibir mensagem. Sistema migrado. Boa sorte com as planilhas do Excel. Apertei Enter. Depois disso, apaguei definitivamente minha chave de administrador. A ponte não tinha só sido queimada. Eu tinha eliminado qualquer possibilidade de retorno. As consequências vieram rápidas, duras e públicas. No setor de tecnologia, nada fica escondido por muito tempo, ainda mais quando envolve um negócio de $200 milhões que simplesmente desaparece. Na quarta-feira à tarde, os portais do setor já estavam falando sobre o caso. O TechCrunch publicou a manchete. A gafe bilionária. Como o nepotismo afundou uma gigante da Virginia Tech. Meu nome não apareceu diretamente nas críticas, o que foi um alívio. Eu era apenas a arquiteta sênior. Já ela foi mencionada. Havia fotos da apresentação sobre sinergia. Alguém vazou o slide com aquela fonte infantil. Em poucas horas virou meme. Synergy 2.0 passou a significar não faço ideia do que estou fazendo. As ações da minha antiga empresa caíram 12% até quinta-feira. Investidores que tinham abandonado a empresa de Henderson anunciaram publicamente que estavam revendo seus investimentos no setor. Em outras palavras, não chegaríamos nem perto daquela empresa. Enquanto isso, na Apex Systems, fui recebida de outra forma. Entrei na sede da Apex na sexta-feira. Era tudo o que o antigo escritório não era. Silencioso, focado, com engenheiros que pareciam realmente descansados. A CEO da Apex, Alina, que de fato programava nos anos 90, me recebeu no saguão. Linda, disse ela, apertando minha mão com firmeza. Bem-vinda e obrigada pelo presente. A estrutura é sólida, respondi. Só precisava de um novo destino. Não estou falando do código, disse ela sorrindo. Estou falando do mercado. Já conquistamos 3 dos maiores clientes da sua antiga empresa desde terça-feira. Eles ligaram desesperados.
Disseram que os sistemas estavam fora do ar e ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. Perguntaram se tínhamos uma solução. E o que você respondeu? Perguntei. Dissemos que acabamos de contratar quem criou a solução. Eles assinaram contratos de 5 anos na hora. Fomos até meu novo escritório. Tinha janela. Uma vista de verdade. Não aquela parede cinza do estacionamento. A propósito, disse ela, me entregando um tablet. O jurídico pediu para você ver isso. Era uma carta dos advogados da minha antiga empresa. Uma notificação extrajudicial. Não se preocupe, disse ela ao notar minha reação. Veja a resposta. Rolei a tela. Era curta. Prezada Sterling, consultem o documento anexo com data e hora da renúncia e o adendo B sobre propriedade intelectual. Caso prossigam, solicitaremos judicialmente as comunicações internas sobre as qualificações da diretora de transformação. Eles recuaram, disse ela. Retiraram tudo hoje cedo. Sentei na cadeira nova. Confortável. E o sistema deles? Perguntei. Está realmente perdido? Estão tentando reconstruir com backups, respondeu ela. Mas sem a chave criptográfica pessoal vinculada à autenticação, os dados são inúteis. Como montar um quebra-cabeça no escuro? E todas as peças sem referência. Talvez consigam recuperar em 6 meses, mas até lá já teremos ocupado esse espaço. Em tecnologia, 6 meses é muito tempo. Eles causaram isso, disse ela. Você não tira o piloto no meio do voo só para colocar alguém sem preparo no comando. Concordei em silêncio. Liguei meu computador novo. Inicializou instantaneamente. Sem erros, sem bloqueios, só um terminal limpo esperando comandos. Estalei os dedos. Pronta para começar? Perguntou ela. Estou pronta há 3 dias, respondi. Vamos criar algo que ninguém consiga tirar da gente. 2 semanas depois, a situação não tinha se acalmado. Tinha piorado. Eu estava no supermercado comprando couve orgânica, algo que agora eu podia fazer sem nem olhar o preço, quando encontrei Marcos, meu antigo engenheiro-chefe. Ele parecia melhor. Sem gravata. Linda, disse ele, surpreso. Parece que estou vendo um fantasma. Olá, Marcos. Como está a mudança? Ele riu. Pedi demissão na segunda-feira. A Apex me chamou. Começo semana que vem. Você sabia disso? Talvez eu tenha comentado seu nome com a Alina, respondi. Preciso de alguém que saiba lidar com pressão. Obrigado, ele disse. Sério, está tudo desmoronando lá. O CEO anda como um zumbi. O conselho está discutindo tirar ele do cargo. E ela? Perguntei. Não consegui evitar. Essa é a melhor parte, disse ele com um sorriso. Ela não foi só demitida. Virou escândalo. Sabe o evento beneficente do mês que vem que ela organizou o ano inteiro? Tiraram ela da presidência. Disseram que era ruim para a imagem da empresa. E o marido dela, filho do CEO, foi para um hotel. Dizem que está furioso porque ela colocou tudo a perder. Foi mesquinho. Mas ouvir aquilo me trouxe uma sensação estranhamente boa. Não era só justiça profissional. Era consequência. Tentaram acessar os servidores com ataque de força bruta semana passada, disse ele mais baixo. Ideia do Gavin. Isso ativou o último protocolo de segurança. Tornou os dados inacessíveis sem a chave de descriptografia. Tudo travado. Agora o setor financeiro está usando registros antigos em papel. Eles vivem perguntando se alguém sabe sua senha. O CEO chegou a perguntar se você teria usado o nome de um animal de estimação. Eu nem tenho animal, respondi. Eu sei, disse ele. Eu falei isso para ele. Ele quase chorou. Quando cheguei em casa, havia uma última mensagem na lista de bloqueados. Veio de um número desconhecido. Um telefone descartável. Provavelmente dela. A voz estava arrastada. Linda, é a Tiffany. Olha, eu sei que começamos mal, mas você precisa me ajudar. O Richard não quer mais falar comigo. O Todd está falando em separação. Todo mundo está rindo. Estão fazendo memes de mim. Só me diga o código. Eu digo que descobri.
Eu assumo qualquer história. Só me deixa sair por cima disso. Por favor. Eu imploro. A mensagem terminou em choro. Fiquei olhando para o celular. Talvez anos atrás eu sentisse pena. Talvez acreditasse em arrependimento. Mas não mais. Eu tinha 45 anos. Eu estava cansada. E lembrava de tudo. Dos balões, do cubículo ao lado do banheiro, da forma como trataram meu trabalho como algo descartável. Não apaguei a mensagem. Guardei junto da carta de demissão, prova caso fosse necessário. E bloqueei o número. Não existe solução para a arrogância. Em algum momento ela cobra o preço, e normalmente cobra caro. O final dessa história aconteceu em uma sala onde eu nem estava. Era uma sexta-feira, 18 horas. Ele estava sentado no escritório. Através do vidro, dava para ver minha antiga mesa, vazia. A cadeira que eu levei anos para conseguir aprovar no orçamento estava encostada. Marcos me contou que voltou lá para buscar suas coisas. Disse que o CEO ficou olhando fixo para aquela mesa. Na frente dele, o relatório trimestral. Um desastre. Receita caiu 40%. Retenção de clientes caiu 60%. Custos jurídicos triplicaram. O projeto Atlas estava encerrado. Naquela manhã, abandonaram oficialmente a ideia. Decidiram comprar uma solução pronta da Oracle. Custaria muito mais e entregaria bem menos. Uma derrota completa. Quando Marcos passou por ele, ouviu. Ela planejou tudo. Não, senhor, respondeu. Ela não quis destruir nada. Ela só quis sobreviver. O senhor que entrou no caminho. Ele não respondeu. Continuou olhando para a cadeira vazia. Quanto a mim, eu estava no meu pátio. O sol se punha na Virgínia, pintando o céu de um tom roxo apagado. Eu segurava uma taça de vinho caro. Sobre a mesa, meu tablet. Não estava vendo código, nem diagramas. Estava assistindo a vídeos aleatórios que me faziam rir. Algo leve, sem sentido. Exatamente o oposto do mundo rígido em que vivi por tanto tempo. Tomei um gole. Durante 3 anos, me chamaram de quieta, de confiável. O que no fundo significava que não me levavam a sério. Achavam que eu não reagiria. Esqueceram que quem constrói entende a estrutura, e quem entende a estrutura sabe exatamente onde tocar para tudo cair. Sorri sozinha. Não, obrigada, sussurrei. Já estou satisfeita. O celular vibrou. Notificação da Apex. Um novo projeto. O arquiteto-chefe seria L.D. Connors. Aceitei. É curioso como quem menos contribui costuma querer mais reconhecimento. Pensaram que Linda sairia em silêncio. Mas alguns sistemas não podem ser simplesmente tomados. Você não leva anos de trabalho de alguém sem consequência, principalmente quando nunca entendeu como aquilo funcionava. Ela queria um título. Eu construí a base. Eu não destruí a empresa. Eu apenas saí e levei o alicerce junto. Quem constrói algo de verdade não depende de reconhecimento imediato. Depende de visão. A grande lição aqui não é sobre vingança, mas sobre posicionamento. Linda não reagiu emocionalmente. Ela agiu estruturalmente. Enquanto todos estavam focados em cargos, títulos e aparência de poder, ela protegia o que realmente importava. A base. Muitas vezes, o maior erro não é subestimar alguém. É não entender o que essa pessoa controla de fato. Em ambientes competitivos, não basta ser bom. É preciso garantir que seu valor esteja protegido, reconhecido e, acima de tudo, sob seu domínio. Porque no momento em que alguém tenta tirar isso de você sem entender as consequências, o impacto não é imediato. É inevitável. Essa história não é sobre destruir uma empresa. É sobre o que acontece quando decisões são tomadas sem compreensão real da estrutura. Existe uma diferença silenciosa entre quem parece importante e quem realmente sustenta tudo. Linda nunca precisou levantar a voz porque o sistema falava por ela. E isso revela algo desconfortável. Muitas organizações funcionam perfeitamente, até o momento em que a pessoa certa sai. O colapso não começa na demissão. Começa muito antes, na negligência, na arrogância e na ilusão de controle.
O mais interessante é que ninguém ali foi vítima do acaso. Todos estavam apenas lidando com as consequências naturais de decisões mal fundamentadas. Agora me diz, quando você percebe que está sendo subestimado em um ambiente que depende de você, você se adapta e joga o jogo para garantir seu emprego, ou começa a reposicionar o seu valor em silêncio? Se você estivesse no lugar de Linda, teria ajudado a empresa mesmo depois da humilhação? Ou manteria o silêncio estratégico até o fim? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. E se esse tipo de história te prende do começo ao fim, já deixa o like e se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te fazer enxergar poder e estratégia de um jeito que você nunca viu antes.